Talvez você não saiba, mas uma das grandes discussões hoje na academia jurídica, ou seja, mestrado e doutorado, é o problema do prazo da prisão preventiva. Eu mesmo oriento e tenho uma discussão muito grande com os meus alunos de mestrado e doutorado em relação ao problema do excesso de prazo na prisão preventiva. Nós sabemos, desde os bancos da graduação, que prisão preventiva não tem prazo. A prisão preventiva ela perdura enquanto perdurarem os seus efeitos. Nós aprendemos o seguinte, que o que vigora na prisão preventiva é justamente que ela é rebus sic stantibus, ou seja, ela perdura enquanto perdurarem os seus efeitos. Aqueles efeitos lá do artigo 312 e mais um pouco lá que nós aprendemos dentro da legislação processual penal. Mas isso acaba acarretando uma série de problemas. O excesso do prazo, um prazo desarrazoado, um prazo desproporcional e que chega a ferir direitos fundamentais. Nós temos que refletir sobre essas questões. Ou seja, será que é razoável um prazo de prisão preventiva perdurar por mais de 10 anos? 8 anos? 2 anos? Será que um prazo específico da prisão preventiva não seria mais coerente, mais razoável, mais proporcional? É isso que nós discutimos lá no mestrado e doutorado. E foi isso que aconteceu no recurso em HC 164/817 da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, grande ministro Sebastião Reis Júnior. Ele, nesse recurso HC, trabalhou a seguinte questão. Foi pedido no recurso em HC a revogação de uma prisão preventiva que já durava mais de 10 anos. É isso aí, mais de 10 anos. Eu volto a te provocar. Será que isso é razoável? Será que um prazo menor, já bem estabelecido legalmente, não seria mais razoável para nós pensarmos na prática a prisão preventiva? Pois é, nesse sentido, o ministro Sebastião Reis Júnior diz na sua decisão que é uma situação complexa para ser trabalhada, mas ele seguiu o rito técnico, ele seguiu a dogmática, ele seguiu a lei. E dentro das perspectivas estava tudo certo. Ele falou o seguinte, olha, por mais que seja complexo, nesse caso é razoável ainda a prisão preventiva e por isso eu estou negando o recurso HC. Ele decidiu isso de maneira monocrática e a sexta turma confirmou a sua decisão. Na decisão, ele fala o seguinte, ele fala que a demora da tramitação do processo se deve em grande parte, olha aí, em vermelho para destacar, a interposição de inúmeros recursos pela própria defesa. E a ordem de prisão foi fundamentada em elementos que demonstram a periculosidade do recorrente e o risco de reiteração delitiva. Então eu deixei em destaque para vocês verificarem. Então ele nega o recurso HC justamente com base nessa perspectiva e a sexta turma confirma a sua decisão da relatoria dele. Mas nós temos que pensar, poxa, uma prisão preventiva, mais de 10 anos, isso é razoável? E aí o ministro Sebastião Reis Júnior, de maneira muito sábia, fala, olha, em nenhum momento o judiciário teve desídia, inércia, ficou de preguiça, nada disso. O prazo se extrapolou pela própria defesa. E aí ele ainda vem e traz a seguinte questão. Excesso de prazo provocado pela defesa não configura constrangimento ilegal. Então, ele confirma isso, ele ratifica essa questão. E seguindo essa ideia, ele diz que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento de prisão cautelar. Seguindo todas as questões do próprio Código de Processo Penal, ele está certo. A decisão é complexa em virtude do tempo da extrapolação do prazo, mais de 10 anos em prisão preventiva, mas seguindo a perspectiva do próprio Código de Processo Penal, ele está absolutamente correto. Por isso que ele fala que a decisão é muito complexa, porque ele está chamando a atenção justamente para essa questão desse prazo muito grande. E nessa decisão, ele ainda traz à tona a súmula 21 do próprio STJ. Olha o que ele fala, ou melhor, a súmula fala: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão
por excesso de prazo na instrução. Ele não traz a súmula 52, mas eu coloquei aqui para vocês verificarem. O que a súmula 52 do STJ versa? Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Essa é a questão. Tá certo, a decisão é um hard case, ou seja, ele tem que analisar as questões, a questão é complexa, caramba, mais de 10 anos preso por prisão preventiva? Sim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, enquanto estudante, ainda, nos bancos da faculdade, e enquanto advogado me ouvindo agora, é a seguinte questão, uma questão crítica. Eu não estou dizendo que está certo e errado, é para você pensar e refletir comigo. Será que não seria mais razoável, mais proporcional a prisão preventiva ter um prazo específico para que não aconteçam situações posteriores como essa, no recurso em HC que nós acabamos de ver, ou seja, pacientes, indivíduos presos em prisão preventiva por mais de 10 anos? Será que isso não seria razoável? Será que isso não seria mais congruente, seguindo algumas legislações de direito comparado? É isso que nós discutimos lá na pesquisa, no mestrado e no doutorado, mas nós temos que trazer isso para uma reflexão prática. O ministro não quis dizer exatamente isso, o ministro Sebastião Reis Júnior não falou exatamente isso que eu estou dizendo, mas quando ele diz que a situação é complexa e que nós temos que pensar e refletir sobre a questão, nós temos que criticamente refletir sobre a questão do prazo. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas é para você pensar. Será que não seria razoável um prazo para a prisão preventiva? Pensa sobre isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o professor Ulisses Pessoa, dá um like aí no nosso vídeo, segue o nosso canal para nós continuarmos construindo as ciências criminais. Fica com Deus, beijo grande e nunca se esqueça, avante sempre.